Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Eu quero expressar, tecer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, aprovo o Senhor estarmos nesta noite, na ocasião, nessa linda festa, onde eu quero louvar a Deus, tributar adoração ao Senhor, pela vida do pastor Leandro, missionária Elise, que Deus abençoe, muito obrigado pela confiabilidade depositada a mim, que Deus em Cristo continue derramando copiosas bênçãos. Presbítero Daniel, irmã Pâmela, que Deus continue abençoando, obrigado pelo convite. A juventude, a equipe da fé, que Deus continue transbordando copiosas bênçãos sobre vocês. Meu muito obrigado pelo sim de vocês para este congresso. Eu creio que não somente essa noite, mas todas as noites, vocês vão trazer o céu para perto. Que Deus continue abençoando poderosamente. Estão focados pela fé e o louvor entoado. Que Deus continue recebendo esse louvor como cheiro suave às narinas dele. A magna tribuna, obreiros, pastores de minha retaguarda, são muitos nomes, eu não quero cometer equívoco de esquecer de alguém, mas de uma forma coletiva, que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Quantos estão com expectativas pela palavra de Deus? Diga glória a Deus. Eu quero ser fiel à temática, por gentileza, os que podem, abram vossas Bíblias. No segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo, capítulo de número 33. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Anaírton, que nos abençoou para estar aqui. Creio que debaixo da bênção do nosso pastor vai ser bênção para nós, em nome de Jesus. O livro do Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 18. E diz assim a palavra do eterno e bondoso Deus. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E você pode dizer amém? Amém. Os que podem, por gentileza, tomai os vossos assentos. É de nosso conhecimento que o escritor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é Moisés. E é bem verdade que o mesmo, inspirado pelo Espírito do Eterno Deus, ele relata no livro do Êxodo a sua biografia. Nós vamos observar que o livro do Êxodo, embora ele dê continuidade ao livro do Gênesis, tendo passado mesmo 220 anos, onde o faraó da época não conhecia os feitos de José, e não sabia nada a respeito do governador que um dia trouxe para a terra egípcia 7 dezenas da sua família. E essas 7 dezenas da sua família, depois de 220 anos, passou a se tornar um povo numeroso, um povo forte, aonde Faraó contempla este povo e começou ele agora a ter uma crise em ver o crescimento e o fortalecimento do povo, aonde ele arquiteta, onde o seu sistema, a sua lei, é que acontecesse um infanticídio, que viesse morrer todas as crianças da terra egípcia, toda a criança hebreia. É interessante que dali em diante nós vamos observar a história que já a Bíblia nos relata a respeito do nascimento de Moisés. Moisés nasceu num tempo difícil. Moisés nasceu num lar cristão, podemos dizer assim, aonde Joquebede e Anrão adoravam o eterno Deus. Eram hebreus. Nascendo Moisés, agora a sua mãe, ela tem um projeto, um plano, para que não viesse morrer o menino. Embora ele poderia ter morrido no nascimento, mas Sifra e Puá poupou a vida. Ele agora vai para uma terra egípcia e agora a sua mãe, quem vai se apoderar, poder abraçar, poder estar junto com ele, é a princesa filha de Faraó. E ele cresce na terra egípcia, na cultura egípcia, no costume egípcio, mas sabendo que na sua veia que corria o DNA de um hebreu. Ele cresce, tem autoridade. A autoridade é tamanha que fica somente abaixo de Faraó da época. Não somente um anel no seu dedo, mas ele também tinha uma sandália, uma alparca que o diferenciava das outras autoridades. E logo mais à frente você vai saber o porquê da sandália. Nós vamos ver que Moisés, ele é uma autoridade egípcia, ele está passeando pelo pátio e viu um hebreu sendo chicoteado.
ele antecipa, mata o soldado egípcio, e na morte do soldado ele oculta o cadáver, e agora ele foge do ato. Mas ficaram sabendo do ocorrido, e ele tem que sair às pressas daquela região, e ele vai embora e conhece uma mulher chamada Zípora, filha de um sacerdote, e ele começa agora a pastorear as ovelhas deste homem, casando-se com Zípora. E quando ele sobe o Sinai, pastoreando as ovelhas, o que me chama a atenção é que é para o deserto que ele vai levar as ovelhas. O texto vai dizer claramente que é para o deserto que ele vai, e no Monte Sinai. Mas ovelhas não são pastoreadas em deserto. Deserto não tem capim, deserto não tem relva. Mas era um propósito de Deus já para surgir um encontro com o Eterno. E quando ele está no Monte Sinai, pastoreando as ovelhas, ele vai ter a primeira experiência com Deus. A experiência de ver uma sarça. E essa sarça estava ardendo, mas ela não era consumida pelo fogo. E ele olhando para a sarça, de repente ecoou uma voz. E essa voz vai dizer para ele: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu pisas é lugar santo. O texto vai dizer claramente em Êxodo capítulo 3, que este encontro Deus vai dizer que era um deserto. Mas é no deserto que Deus vai falar para tirar a sandália, porque o lugar era santo. Deserto para nós é lugar ruim, deserto para nós é lugar de sequidão, deserto para nós é lugar de banimento, isolamento. Mas na nossa ótica, enquanto para nós deserto é ruim, mas na ótica de Deus era um lugar santo, oh glória. E quando Deus vai falar com ele no livro do Êxodo capítulo 3, este é um episódio que relata o primeiro encontro entre Moisés e Deus. É a primeira experiência. Nós vamos observar no livro do Êxodo capítulo 4, que Deus dá poder para Moisés, para tornar o cajado uma serpente. Isso também é uma experiência com Deus. No capítulo 7 do livro do Êxodo, Deus vai dizer para Moisés que ele é constituído um Deus perante Faraó. Experiência com Deus. No livro do Êxodo, capítulo de número 13, nós vamos ver que Moisés, juntamente ao povo, já liberto do cativeiro egípcio, ele viu uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Experiência com Deus. No livro do Êxodo, capítulo de número 7, versículo de número 14, até o capítulo de número 12, Moisés viu as pragas que abateu Faraó e abateu os egípcios. Experiência com Deus. No livro do Êxodo, capítulo 14, o mar se abriu. Experiência com Deus. No livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 22, as águas de Mara, elas ficaram doces. Experiência com Deus. Nós vamos observar no livro do Êxodo, capítulo 16, verso 1, Deus manda o maná do céu para o povo. Experiência com Deus. Ao ponto da mesmo o salmista Asaf relatar no Salmo 78, versículo 25, que o maná que desceu do céu era comida de anjo. Experiência com Deus. Nós vamos observar no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 11, no crepúsculo da tarde, codornizes traziam carne para o povo. Experiência com Deus. Livro do Êxodo, capítulo 17, a água que saiu da rocha em Refidim. Nós vamos observar que o apóstolo Paulo, a carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4, vai dizer que eles não chegavam à rocha. Paulo vai dizer que a rocha andava junto com eles. Uma experiência com Deus. Nós vamos observar no livro do Êxodo, capítulo 19, Deus fala com Moisés no Sinai. No livro do Êxodo, capítulo 20 até o 23, Moisés recebe as leis e ordenança. Experiência com Deus. Livro do Êxodo, capítulo 24, Deus fala com Moisés sobre aliança com Israel. Falar, ouvir, experiência com Deus. No livro do Êxodo, capítulo 25, versículo 9, Deus dá a Moisés o modelo do tabernáculo, que segue até o capítulo 31. É experiência com Deus. No livro do Êxodo, capítulo 31, versículo 12 ao 18, Deus mostra para Moisés as tábuas da lei e do testemunho. Experiência com Deus. Em Deuteronômio 29, 5, vai mostrar também 40 anos que o povo andou no deserto e as roupas não envelheceram e as alparcas não gastavam. Experiência com Deus. Paz, meus irmãos, porque este texto é milagre. Repita, diga milagre. Porque são 40 anos andando no deserto, a roupa não envelhece,
a alparca não gasta. Glória, eu vou repetir porque na nossa ótica parece que já é o sobrenatural, mas é muito mais do que você imagina. Porque 40 anos rodeando o deserto, ao chegar na terra prometida, somente 2 da primeira geração adentrou, mas passou a primeira, a segunda e a terceira. Somente a terceira que entra. Mas se a roupa não envelhece e a alparca não gasta, as crianças da primeira geração, que viram a roupa não envelhecer e a alparca não gastar, o maior milagre é uma criança crescer em fase adulta. Não, você não entendeu. A roupa não envelheceu, então conforme a criança cresce, a roupa cresce com ela. Experiência com Deus. Todas essas experiências que Moisés tem com o Senhor, todas essas experiências que ele contempla. Agora no capítulo de número 33, nós vamos ver Moisés indignado, se é que eu posso dizer assim. Porque de tudo que ele viu, todos os sinais, todas as maravilhas, todos os feitos do Senhor. Detalhe, não era uma cura de enxaqueca, não era um milagrezinho que nós estamos às vezes acostumados de ver. É mar abrir, é céu abrir, é glória descer, é manifestação divina, é praga, é coisas sobrenaturais. Paz, meus irmãos, de todas as experiências. Agora Deus vai falar com Moisés a respeito que Moisés poderia ir para a terra prometida. E Deus vai dizer, fica tranquilo, eu estou enviando o meu anjo. Ora, Moisés fica indignado, porque Moisés vai indagar ao Senhor. Não, eu não quero representante. Oh, glória. Eu quero é o Senhor. E Deus vai dizer para ele, para que ele ficasse tranquilo. Mas Moisés, irmão, é um tipo de pessoa que ele não queria que Deus enviasse anjo. Ele não queria que Deus enviasse representante. Ele queria o próprio Deus junto com o povo. Mas agora Moisés vai indagar também no capítulo 33 e dizer no versículo 15: então disse Moisés, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir deste lugar. E logo quando nós vamos ver o versículo 14, a dízimo de introdução, o que me chama a atenção é que Deus, ao ouvi-lo, mesmo assim Moisés, ele ainda indaga, rogo-te, mostra-me a tua glória. E por que me chama a atenção? Pasme, é que com tudo isto, quase 2 dezenas de versículos que nos mostra as experiências que ele tem com Deus, dos sinais que ele viu, contemplou. Moisés é um tipo de pessoa que vai dizer, eu vi muita coisa, eu vi o Senhor fazer tanto, mas de tudo que o Senhor fez, eu não me apego naquilo que o Senhor faz, eu me apego em quem o Senhor é. Eu não quero mais ver sobrenatural, eu quero te ter pessoalmente. É como se Moisés dissesse, eu tenho experiências notórias, eu já vi tanta coisa, e eu estou pregando a história de alguém. Pessoas aqui que já disseram para uns e outros, eu vi Deus fazer tanta coisa. Eu já vi paralítico andar, já vi cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. Eu já vi morto ressuscitar. Talvez alguém adentrou este estabelecimento dizendo, eu já vi Deus fazer tanta coisa. No monte já oramos e a chuva parou na hora. Talvez alguém aqui possa dizer, a porta estava fechada, era falência. Mas para mim, que tem promessa, Deus abriu a porta em tempos difíceis. Só que tem um detalhe, nós nos apegamos tanto no que Deus faz. Nós nos apegamos tanto de como Deus age. Nós nos apegamos tanto de como Deus usa pessoas. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para seguir o exemplo de Moisés. Não é sobre o que Deus faz, é o que Deus é na nossa vida. Oh glória, aleluia. Moisés, ele está indignado. Moisés é um tipo de pessoa que vai dizer, eu não quero somente ver o teu poder e a manifestação, eu não quero somente ver o que o Senhor pode fazer, eu quero a tua presença. Oh glória, faminto por Deus, tem sede de Deus, alguém que vai ter notoriedade e ter convicção do
que ele queria. Ele não queria ver algo que pudesse Deus fazer, mas ele queria que Deus andasse com ele. E Deus vai dizer: eu não posso realizar o seu pedido, porque homem algum pode viver se eu manifestar a minha glória. Mas fica tranquilo, eu vou fazer você ver uma partícula da minha glória. Se posiciona, fica na brecha da rocha, porque eu vou passar e tu vai me ver pelas costas. Era o suficiente para Moisés. E nesta noite Deus nos trouxe aqui para tirar um lacre de nós, para poder tirar o leão, a leoa que está dentro de você, que já viu milagre, já viu abrir, você já viu tanto sobrenatural, mas não se apegue com as coisas que você já viu Deus fazer. Nós vamos observar no livro do Messiânico, a qual Isaías escreve no capítulo 43, versículo 18, versículo 19: não olheis para as coisas que para trás ficaram, nem considereis as antigas, eu estou fazendo, é uma coisa nova. Aleluia, glórias a Deus. Tem pessoas olhando para os cultos de outrora, tem pessoas que são saudosistas, tem pessoas que são nostálgicos. É época boa, é aquela época da igrejinha, época boa, é aquela época. Não, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Você acha que Deus não quer se manifestar para você de um nível maior, de algo diferente? É que nós estamos acomodados. Eu costumo dizer que o pior inimigo do melhor é o bom. Nós estamos hoje falando: para mim tá bom nada, para mim tá bom, eu já orei, orou pouco, para mim tá bom, eu já me consagrei, continue consagrando, porque o que Deus tem para mim, para você, para a igreja, é muito maior do que a gente já viu, é muito maior do que a gente já contemplou. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que não gostam. Nós estamos num congresso de jovem. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Aperta a mão dele até ele gritar aleluia. Olha bem nos olhos dessa pessoa. Dá uma chacoalhada até vazar azeite do ouvido dele. E diga para esse crente: você pensa que viu muita coisa? De tudo que você já viu, o céu ainda tem mais para nós nesta noite. O grande problema é que às vezes nós estamos nos apegando daquilo que a gente já viu e contamos as histórias e experiências. Às vezes nós ficamos tão apegados do que Deus já fez na nossa vida, mas na verdade, a glória futura, vindoura, é muito maior. Foi dito aqui essa noite: melhor é o final do que o começo. Tem coisas maiores e melhores que nossos olhos não viu, ouvido não ouviu, ainda não desceu ao nosso coração. Paz, meus irmãos, quando Deus se manifesta a Moisés, na biografia que eu lhes mostrei, quem é Moisés? Moisés era filho de hebreu. Todavia, precisamos ver que na história Moisés, ele mata um egípcio. Moisés tem um passadinho, como eu e você. Ninguém é perfeito. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: todos foram destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Nós vamos observar que mesmo este Moisés, venerado até hoje pelos ortodoxos e ultra-ortodoxos, os judeus que são chamados de moseístas, estes veneram a Moisés, mas Moisés não é uma pessoa que nós podemos idolatrar. Moisés é como eu e você. É a figura de alguém que está sentado do teu lado. É a figura de alguém que é a graça de Deus que está fazendo mantê-la de pé. Moisés é alguém que matou, ocultou o cadáver e fugiu do ato. 3 atos que poderia complicar a vida dele. Pena mínima no Brasil, 30 anos de cadeia. Mas olha quem é que Deus vai manifestar a glória. Oh, glória. Olha para quem é que Deus vai chamar para um chamado. É por isso que nós não podemos averiguar a vida de alguém
alguém e achar que nós somos os tais, nós somos os bons. Não, a igreja lá fora, para alguns que estão lá fora, eles vão dizer que a igreja parece a curva do rio, só para o que não presta. É verdade, começa pelo pregador. Aqui ninguém é perfeito, perfeito é só o Senhor. Aqui é tudo ex. Alguém aqui foi lá no mundo, fez algo, mas Deus olhou e disse: pode vir para a minha presença, eu vou te dar um banho de misericórdia, eu vou lavar com o meu sangue, eu vou te dar o meu espírito, eu vou te dar dom, eu vou manifestar, e você vai ver uma partícula da minha glória. Nesta noite, você que veio aqui, pode ter certeza, não é porque eu estou pregando, mas é porque Deus já havia determinado no céu a data de hoje, para mostrar para você que de tudo que você já viu, o que você vai ver e vai sentir é muito diferente, é muito, olha, palabaia, vou falar, tem algo glorioso reservado para você, mas você tem que ter indignação, como Moisés teve. Eu vi sinais, eu vi mar abrir, eu vi coluna de fogo, eu vi coluna de nuvem, eu vi maná cair do céu, eu vi guerras em que o Senhor deu vitória, mas isso para mim ainda é pouco. O que você quer, Moisés? Eu quero ver a tua glória. E quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Sabe o que é pedir para Deus para ver o que ninguém viu? Meu Deus, aqui atrás eu vou repetir. Sabe o que é pedir para Deus? Eu quero ver o que ninguém viu. Porque, paz, meus irmãos, a gente está vivendo dias em que nós fazemos parte de uma geração que às vezes nós deixamos de ser originais. Precisa alguém dar glória para outro dar glória. Se o outro dá aleluia, aí eu começo a dar aleluia. Se um ficou de pé, eu vou ficar de pé. Moisés, ele faz um pedido inusitado que ninguém pediu. Ele vai pedir algo para Deus que ninguém viu. E olha que era arriscado, porque o próprio Deus vai dizer: se você ver, tu vai morrer. Olhe para mim. Sabe o que é pedir para Deus algo que não vai custar pouco, que pode custar a vida? Porque o texto vai dizer isso. Às vezes o que a gente pede para Deus é algo tão supérfluo, e é algo para agora. Moisés, ele fez um pedido, e o pedido de Moisés custaria a vida. Mas Moisés não queria mais saber de nada. Veja que o investimento que o Egito deu a ele perde quando ele defende um soldado egípcio. Ele perde a autoridade, ele perde o posicionamento. Mas o quanto do céu ele ganhou? Porque tem hora, irmão, que nós precisamos recalcular a rota. Tem hora que nós precisamos colocar uns pingos nos is. Eu falo por mim. Tem hora que eu tenho que olhar, às vezes, como estão as coisas. E quando eu olho para 2 décadas atrás, que eu levantei a minha mão e aceitei a Cristo, eu fico observando como era naquela época. Eu disse que eu não sou saudosista, mas eu me recordo da fome que eu tinha. Eu me recordo de cultos, de congressos de jovens, que os pais carregavam os filhos para dentro do carro para levar embora. Eu lembro de crente que era carregado no carrinho de mão. A igreja é muito simples. Eu lembro de cristãos que num congresso como esse, as irmãs desciam do salto para dar lugar. Queria ver a glória. Eu lembro de irmãs que vinha com a chapinha, Bob Lise, mas voltava para casa com o cabelo tudo armado. Queria a glória. Hoje, não, eu não vou chorar, porque eu vou ficar parecendo panda, vai borrar a maquiagem, vai esquecer o caldo preto. Não, eu não vou dar lugar, porque a minha francesinha, a minha unha de gel, não, eu não vou dar lugar, eu não quero saber disso. Agora é tudo na razão. Eu lembro de quando a igreja era barulho pentecostal, chamava a gente de menino, a gente era menino, mas foi a fase que a igreja mais crescia, falava que a gente era fanático, e daí, louco eu era lá fora, quando eu estava no crack, ninguém me buscou, ninguém fez nada. Agora na presença de Deus,
Deus está querendo me limitar. Eu não sei você, mas eu vim aqui essa noite para um único pedido: mostra-me a tua glória. Eu quero a tua presença, aleluia. É a presença do Altíssimo. Tinha profetas, tinha profetisas. Hoje, a irmã deu um glória ali, a outra ficou assustada. Eu vi daqui. Eu não sei você, mas alguns lugares que eu vou pregar, pastor Leandro, tem irmã vendendo Avon dentro da igreja. Eu já vi dentro da igreja gente jogando tigrinho. E a outra cutucando. A plataforma nova está pagando melhor. Fala para a pessoa que está do teu lado: sai do tigrinho. Fala para ele: vem para o leão da tribo de Judá. Eu lembro de jovens chorando na presença: me batiza com teu Santo Espírito. Hoje, chora assistindo dorama, mas não chora na presença de Deus. A gente está vivendo os dias em que a gente quer tudo, menos se aproximar dele. Está doendo? A verdade dói, mas a verdade liberta. Eu preciso falar para você que o que você já viu e já ouviu não é nada perto do que o céu quer manifestar na tua vida. Pode ter certeza que este congresso vai ficar memorável. Não é por causa dos pregadores e cantores, é porque houve um pedido e você clamou, e você louvou esta noite, e esse pedido subiu para o Senhor, e Deus é o maior interessado em manifestar para você. Pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma quando você clamar: me mostra a tua glória. Como eram os crentes de antigamente, era tudo doido, irmão. Você lembra daqueles crentes loucos que não tinha carro para vir para a igreja, passava perto do carro: eu tomo posse em nome de Jesus. Lembra aqueles crentes que olhava para o lote e dizia: vai ser a construção da igreja? Cadê esses doidos? Acabou? Não, eles estão aqui. A única coisa que Deus quer é manifestar para você uma glória eterna. Começa a atrair as coisas do céu para a terra. Começa a atrair as coisas eternas para a tua vida, e você nunca mais será o mesmo. Deixa eu ver quem está comigo. Levante a mão e dá um brado de glórias a Deus. Aleluia. Deixa eu ver se você trouxe glória. Deixa eu ver se você trouxe aleluia. 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 Sabe qual é o problema? O problema não é irmãos, irmãs. O problema não está na igreja. O problema está no meu pior inimigo, no seu pior inimigo. O inferno, pregador, não. Sabe quem é o seu pior inimigo? É aquele homem, aquela mulher que você vê no espelho. Porque tem hora que a gente quer tanto, mas na verdade o que a gente quer é artificial e supérfluo. Tem pessoas que estão aqui, estão com o pensamento dividido. Daqui a pouco alguém vai perguntar para você: que hora vai acabar o culto? Porque o jogo já vai começar. E sabe uma coisa que eu quero? É que Deus manifeste a glória, que você perca o horário do jogo. Que não venha ter final deste culto. Que você não venha nem saber mais do resultado. Quando você chegar na tua casa, alguém vai dizer: você ficou sabendo do jogo? E você dizer: eu lá quero saber de jogo. O jogo que estão torcendo lá fora, alguém perde, o outro empata. Onde eu estava, não tem perca, não tem empate. No time de Jeová, só tem quem ganha, só tem quem vence, só tem mais que vencedores. Mas eu preciso dizer para você uma grande verdade, e são poucos minutos que eu tenho. Eu não quero ser enfadonho. O problema é quem a gente já foi um dia e quem a gente é agora. Porque eu sei para quem eu prego. Eu sei tanto na minha retaguarda como vanguarda, que eu estou aqui no meio de pessoas que era taxado de crente doido, de maluco. Porque ter fé, irmão, é para maluco. Andar na fé é para doido. Senhor, se é tu mesmo, me chama que eu vou. Então vem, Pedro. É para doido. Andar sobre as águas sem consultar se tem contrapiso. E de repente, olha a loucura, ele anda. Mas quando ele observa os problemas, ele começa a afundar. Eu estou pregando a tua história.
Mas sabe quando a pessoa não tem medo de se arriscar em Deus? Porque quando mais perto de Deus a pessoa chega, ela é incomum. Ela não é normal. Está vendo esse crente que está do teu lado? Olha para ele. Olha para ela. Essa pessoa não é normal. Olha a fé que está dentro dela. Pedro, ele anda sobre as águas, ele vai encontrar com o Senhor, ele vê o vento, o mar agitado, e ele afunda. Mas quem chamou garante, está afundando, mas eu levanto, ô glória. Voltou para dentro do barco, conjecturo, está entre linhas, mente de pregador. Isso é loucura. Por quê? Imagina agora quem estava dentro do barco. Ei Pedro, andar sobre as águas ficou feio. Você vai entrar na história agora como alguém que afundou. E aí Pedro dizer, verdade. Só que tem um detalhe. Pior do que eu, que andei e afundei, é vocês que nem do barco saíram. Porque para quem Deus se manifesta, a conta nunca vai fechar. Sempre vai ser taxado de maluca, de maluco, de doido. Você pensa que os certinhos do culto não fica vendo o jeito que você dá glória, não catuca o outro? Olha que cara esquisito, olha como que ele canta. Olha lá, ele, para que ele andar para lá e para cá? Por que o presbítero lá atrás fica levantando a mão, o outro fica de pé? Você acha que os certinhos, que tem todos os parafusos, não critica teu modo de adorar? Porque acham que você não tem um parafuso, está faltando um parafuso. Ele está errado, está faltando um parafuso. Roela e porca, porque quem tem fé e quer a glória de Deus nunca vai agradar alguém que anda na razão. Eu estou pouco me importando do que os outros acham. O meu culto ninguém vai interferir. Se quer ver a glória, vai ter que quebrar protocolo, vai ter que quebrar paradigma. Você tem que fazer o que ninguém faz, para Deus fazer para você o que não fez para ninguém. Olha para essa pessoa do teu lado, vê se está com um cara que já deu um glória a Deus hoje. Olha para essa pessoa do teu lado, vê se já está com um cara que deu um aleluia. Fala para ele, fala para ela, não deu glória, não deu aleluia, não tem problema, eu dou glória por mim, eu dou glória por ti. Aleluia. Aleluia. Não espere alguém adorar, não espere alguém levantar a mão. Faça o que ninguém faz para Deus, que Deus vai fazer para você o que não fez para ninguém. Não espere alguém glorificar. Não economize glória a Deus, aleluia. Não economize adoração. Como pode alguém falar que quer ver a glória, mas até agora não deu um aleluia? Como pode alguém falar, eu quero ver tua glória, mas veio para este ambiente e até agora não adorou o dono, o rei da glória? Como pode alguém falar, eu quero me aproximar de Deus, mas você fala pela boca, mas você não quer fazer por onde? Não tem ponte, não tem barreira, o acesso está livre, agora é só você e Deus. Não se importe com A, não se importe com B, não se importe se vai borrar a maquiagem, não se importe se vai bagunçar a bobilige, não se importa se vai acabar com a francesinha. Sai desse salto, regaça a manga, começa a fazer para Deus algo novo nesta noite. Quem eras tu outrora? Você adorava no primeiro amor, você glorificava no primeiro amor, você corria na igreja, rodopiava, falava no manto, falava o mistério, você falava em língua, e hoje você ficou perfeitinho, analisando, avaliando. Aquele cantou melhor, aquela cantou melhor, esse pregador tá com nada, esse daí eu não gostei. Você tá tão perplexo e não sabe mais nada de intimidade com Deus, que se apegou tanto à teologia. Nada contra, eu sou teólogo, mas a teologia é apenas uma ferramenta. Não adianta ter teologia se não tem joelhologia. Não adianta falar de teologia de grego, hebraico, aramaico, latim e arcaico se não tem presença de Deus. Eu prefiro ouvir um leigo que fala Jesus, Deus, Espírito Santo, do que um teólogo vazio. Mas nessa noite, esse ambiente tomado pela glória de Deus. Deixa eu ver quem crê. Levante a mão e adore ao Senhor. E já fechei a minha Bíblia.
Meu Deus, esse aí é o barulho que o inferno não gosta. Não, xerabacadaraba. Meu Deus, que presença, que presença. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Põe para fora esse leão que está dentro de você. Põe para fora essa leoa que está dentro de ti. Glorifica, exalta o nome do Eterno. Aleluia. 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 Olha para a ponta do meu nariz fininho, por gentileza. Escute bem o que eu vou dizer. Moisés, ele vai rogar: mostra-me a tua glória. E ele viu Deus passar e ele contemplou as costas. Detalhe: para quem olha para o texto e fica maravilhado, não tem noção do que nesse exato momento está acontecendo. Por que, pregador? Olhe para mim, redobre atenção. Antigo Testamento, o Espírito do Senhor era parcial, era sobre. Moisés viu Deus passar. Agora, imagina neste momento, você não precisa ver Deus passar. Eu vou repetir, olhe para mim, olhe para mim. Antigo Testamento, o Espírito era sobre. Agora, o Espírito é dentro. Moisés assiste Deus passar. Hoje Deus mora dentro de você. É por isso que você tem que valorizar cultos como este. É por isso que você tem que valorizar o quanto Deus investiu pesado em ti. É por isso que você precisa entender que você é condutor da glória. Ei, alebaia, xúria. Moisés queria ver a glória e nós somos condutores da mesma. Só 3, glória a Deus, eu vou repetir. Moisés queria ver a glória de Deus, não é? Quer ver a glória de Deus hoje? É só você olhar para esse irmão que está do teu lado. Oi, calabadora barabachúria barabaia. Você quer ver a glória de Deus? É só olhar para essa pessoa. E paz, meus irmãos, essa pessoa que está do teu lado talvez não está vestindo Louis Vuitton, talvez não está vestindo Burberry, talvez não está nem calçando Nike, nem Adidas, não está usando Cavaleira, M-Officer, Zump. Talvez essa pessoa que está do teu lado, o cheiro é de fumaça do fogão de lenha, mas carrega a glória de Deus. Talvez essa pessoa que está do teu lado fala: é mesmo, nós fomos, Jesus e Deus, o Espírito Santo, mas carrega a glória de Deus. Talvez essa pessoa que está do teu lado mora de casa de aluguel, não tem casa própria ainda. Talvez essa pessoa veio para o culto de bicicletinha, acabou a gasolina, o fusquinha não pegou, ele falou: não vou. Talvez você veio para a igreja só daquele jeito que você pensou: hoje eu não vou, mas foi Deus quem te trouxe. Por quê? Porque você é condutor da glória de Deus. Talvez você não anda de Bugatti, não anda de Ferrari, não anda de McLaren, não anda de Lexus, não tem carro elétrico, mas o Espírito de Deus habita dentro de você. Você carrega a glória, você conduz a glória, você está sentindo a glória. É de dentro para fora e não de fora para dentro. Levante as duas mãos, por gentileza. Levante as duas mãos, cansada. Oh, glória a Deus. Nesta noite, o Espírito do Eterno, Ele está dizendo para mim e para você: eu habito dentro
dentro de ti, e você não tem noção das coisas inefáveis que eu vou fazer nesses últimos dias. Você não precisa da fenda da rocha, você já está na minha presença, e a glória de Deus permeia sobre nós, e quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia neste lugar. Enche essa casa de adoração. Ex-maconheiro, ex-traficante, ex-menininha de canduá, ex-menininha catimbozeira, tocador de atabaque, e hoje, condutor da glória de Deus. Fechava o bar, batia em todo mundo, não tinha medo de polícia, não tinha medo de bandido. Faltou milímetros para a faca cortar a artéria. Faltou centímetros para a bala perfurar o teu corpo. E olha onde você está hoje. Para quê? Você está pensando que você está aqui porque você preenche um espaço que poderia estar vazio? Você não tem noção de quão pesado foi, o peso foi da glória que Deus colocou sobre a tua vida. É por isso que eu fico às vezes, pastor Leandro, a perguntar, se nós carregamos a glória, por que tem crente com medo de escuro? Por que tem crente com medo de mandinga, de macumba, vela verde, vela rosa, vela roxa? Por que tem crente com medo de pomba gira, urubu gira, avestruz gira? Por que tem crente com medo de mandinga, águida, patuá? Por que tem crente com medo de encruzilhada? Se maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Por que tem crente com medo? Por que tem crente com medo de crise? Por que tem crente com medinho de fofoca? E daí? Uma coisa eu vou dizer para os irmãos. No dia de Pentecoste, quando o Espírito se apoderou daqueles que estavam ali, eles falavam em línguas. Aonde quem não recebeu a promessa vai indagar. Eles estão embriagados. Essa hora do dia, estão virados nos canecos de alumínio. Esse povo é doido. Agora vem Pedro e diz, eles não estão embriagados. Eles estão cheios. Sabe o que a Bíblia me mostra? Que quem recebe é criticado por quem não recebeu. Porque quem não recebeu não entende as coisas espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas espirituais só entende quem é espiritual. Aqueles que agem pela razão vão sempre apontar e criticar. Mas agora aqueles que são espirituais... Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Coloque a mão na altura do teu coração, por gentileza. Coloque a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos e encurva a tua cabeça. Agora traga a tua memória aqueles dias que você viu os sinais de Deus. Traz à sua memória aqueles cultos do sobrenatural. Feche os olhos. Traga à sua memória daquele milagre que você presenciou. Traga à sua memória a ferida que ele curou e se tornou uma cicatriz. Traz à sua memória aquela fase do monte. Você orava no monte, voltava verde de grama para casa. Você viu o graveto acender, pegou aquele gravetinho aceso e disse, vou levar para alguém ver. Que época boa, não é? Aquela fase que você vinha para a igreja, independente de quem era o pregador, você vinha para adorar a Deus. Aquela fase que você não olhava para a direita e esquerda, não estava nem aí com o que os outros achavam, você glorificava. Aquela fase, a fase da vigília, a fase da igrejinha na roça que não tinha microfone, só tinha o pandeiro, pregava no gogó, pregava na rua, pregava na praça. Aquela fase
do primeiro amor, se manifestasse o demônio, você já pulava na cacunda e já queria expulsar o demônio. Hoje, o que aconteceu? O que houve? O que aconteceu contigo? Nós não tínhamos celular, não tínhamos rede social. A gente queria buscar. Quantas foram as vezes de Deus te chamar na madrugada? Lembra daquela fase em que você não precisava colocar despertador nem celular? Ele te chamava pelo nome. Você ouviu a voz dele te chamando. Você falava com Deus na madrugada. Você chorava. Você pranteava. Não tinha culto frio. Você glorificava a Deus. Você se derramava na presença do Senhor. Lembra daqueles congressos? Hoje você é mãe, mas lembra quando você foi jovem como eles? Lembra? Nos ensaios. Hoje tem muitas mães, muitos pais vendo o congresso de jovens e lembrando da sua época. O que houve? Que Deus crie em ti fome e sede da presença dEle. Que você não aceite, como Moisés não aceitou. Eu vi o mar abrir, eu vi a coluna de fogo, eu vi o maná, eu vi a rocha de Meribá, eu vi as águas de Mara se tornando doce, eu vi as pragas, mas isso não é nada perto da tua presença. Eu quero mais, Senhor. Oxalá que hoje você ore assim: Senhor, eu quero ver o que eu não vi, eu quero ouvir o que eu não ouvi, eu quero sentir o que eu ainda não senti, porque Tu és uma fonte inesgotável. E eu sei, Senhor, que hoje o Senhor não tem gotinhas, o Senhor tem uma cachoeira de glória para derramar. Pode encher, Senhor. Pode encher, Senhor. Eu não me adapto com conformismo. Eu não posso me adaptar do jeito que eu estou. Eu não posso me adaptar com a pessoa que eu me tornei. E eu também não vou pedir que eu quero ser como antes. Eu quero ser melhor do que eu já fui. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Que Deus comece agora a liberar fome dentro de você. Que você perca as etiquetas. Porque que você era antes diferente, um adorador que adorava. Muitos diziam que estava extrapolando. Hoje você ficou engessado, paradinho, quietinho. Brastemp, iceberg, picolé, que bom. Você não é esquimó. Deus te chamou para vir para a presença de um Deus que na fornalha 4 passeia. É um Deus do fogo, um Deus que quer liberar sobre ti uma chama pentecostal dentro de ti, o teu coração arder como a sarça ardia, e Ele falar no teu coração algo surpreendente, inefável, que você vai ficar dias ouvindo a voz dEle. Você vai sair daqui surpreendido do que Deus vai fazer na tua vida. Deus está falando ao meu coração. Tem jovens aqui tímidas, essa timidez vai embora, porque Deus não te dá espírito de covardia, Ele te dá espírito de ousadia. Deus está falando para mim aqui, que tem pessoas que já pediram para Deus, me dá o dom da profecia, mas Ele já te deu. Você está pedindo, mas Ele te deu sonho profético, você ouve a voz dEle. Por que você não abre a boca e deixa Ele
profetizar. Tem pessoas aqui que já pediu para Deus dom de cura, mas Ele já te deu. É por isso que está se aproximando pessoas doentes perto de você, para você dizer em nome de Jesus: recebe a cura agora. Tem pessoas aqui que pregava, cantava, dirigia culto e e Deus está dizendo: sai do meio e vem para mim. Ele está dentro de ti. Ele está dentro de ti. Ele está aí dentro. Você não vai andar encurvada diante da situação adversa. Deus está te dando autoridade. Ou o cão sai da frente, ou você vai passar por cima, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu já estou ouvindo o barulho que o diabo não gosta. O diabo não gosta do barulho da igreja. O inferno não gosta do barulho da igreja. O diabo quer calar a igreja, mas não vai conseguir. Enquanto a igreja adora, a glória de Deus enche o ambiente. Meu Deus! Interprete como você quiser, pense como você quiser. Eu sei que a maior profecia é a palavra, mas eu vejo uma labaiacébia no meio da igreja. É tempo de expansão, é tempo de crescimento, é tempo de revigoramento, é tempo em que na cidade de Cachoeira Paulista e circunvizinhança eles hão de saber que há um povo forte e destemido. Há jovens que vão profetizar dentro da sala de aula, jovens vão profetizar nos corredores da escola, jovens vão pregar, diretoria e professores vão aceitar a Jesus Cristo. Eu vejo um avivamento entrando dentro das escolas, eu vejo um avivamento entrando dentro de lojas, eu vejo um avivamento entrando dentro de casas, eu vejo um avivamento. E quem é que vai levar o avivamento? É você, condutor da glória, condutor da glória. Tem renovo, tem renovo hoje, tem renovo. O sistema do mundo quer ver você paradinha, quietinha.
O sistema do mundo quer que você não profetiza. O inferno sabe da potência que você é na mão de Jeová. O inferno sabe da bomba atômica, da dinamite que tu és, para explodir a obra maligna. É por isso que ele quer paralisar você. É por isso que vem as dores, vem o desânimo, vem as feridas, vem a fofoca, vem a calúnia. Mas até para parar você não consegue. Até para desviar você não consegue. Quando você pensa em desviar, Deus usa até o mundo para pregar para você. Em Cruzeiro eu conheci uma jovem, Daniel, que fazia parte da juventude. E ela disse para a mãe, aquelas irmãs do coque: eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de nada. E a mãe: filha, não faça isso. Eu vou para o baile, mãe. Não vai. Eu vou para o baile, mãe. E a mãe disse: eu vou orar. A mãe orou. E ela, achando que estava se produzindo para o mundo, quando chegou na frente da discoteca, ela e as amigas foram na bilheteria, compraram. Quando chegou na porta para entrar, o segurança, ímpio, disse para ela: aqui não é lugar para você. Tu é crente. Volta para o lugar que nunca deveria ter saído. Quando você pensa em sair da presença, até o mundo prega. Porque até o mundo reconhece que você carrega a glória de Deus. Aproximadamente 2 anos atrás, mesmo sendo pregador, viajado para outros países, pregado em tantos congressos, e não me vanglorio disso. Eu venci tantas lutas porque Deus me deu vitória. Macumbeiro lançando mandingas e eu na oração, no jejum. Traficantes falavam: você está levando os meninos para a igreja? E eu não tinha medo. Pregava para o traficante. Portas que fecharam, perseverei. Mas teve uma batalha que eu achei que eu não ia vencer. A depressão. E Deus sabe por que eu estou falando isso. Sabe o que é depressão? Acúmulo de sentimentos, de palavras negativas. Eu só escutava coisa ruim. Mesmo eu sendo pregador, as vozes não eram de longe, era de perto. Fui parar dentro de um quarto, 180 dias, querendo a morte. Ah, pastor, mas o senhor é pregador, está na Bíblia. Elias foi perseguido, foi para o deserto, dormiu debaixo do pé de zimbro. E quando ele orou, ele falou: eu quero a morte. Jeremias, ele vai dizer: por que o ventre da minha mãe não foi o meu sepulcro? Por que eu não morri antes de nascer? Tu me chamaste para ser profeta antes de ser gerado, mas agora a nação me procura matar, família virou as costas e os amigos se tornaram inimigos. Aí de repente Jeremias vai dizer: quando eu pensei em parar, veio um fogo, a glória, cerrada em meus ossos, e não me deixou parar. Eu dentro do quarto, triste, aborrecido, confiei em pessoas, referências para mim. E eu falei: Deus, eu não aguento mais, eu não quero mais. E Deus fala assim: eu preciso falar contigo. Eu estou pregando a história de alguém, ó. Sabe quando você está naquele dia mal e você ainda ouve a voz de Deus? E Deus falar assim:
quem são esses? Eu dei nome um a um. E Deus falou, onde eles estão? Eu falei, eles estão lá, o outro lá. E Deus falou, e você? Eu, opa. Quem está pior na história sou eu. E Deus disse, por que você está assim? Eu disse, eu estou triste. E Deus disse, então tem alguma coisa de errado. Porque eu dei para você o meu Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. Se o meu Espírito habita dentro de ti, esse sentimento que você está sentindo não provém de mim. Quem é que está fazendo você ficar aí? Na hora, Deus fez passar um filme. Ele me tirando do tráfico, Ele me tirando das drogas. O dia que eu memorizei, eu lembrei, eu batizando nas águas. O dia que eu estava dentro da igreja, eu falei, me batiza com teu Santo Espírito. E Ele me batizou. Ele me fez trazer à memória a primeira oportunidade. Falaram que eu ia pregar. Eu fiz um esboço de 30 folhas e não consegui falar 2 minutos. Tiraram sarro de mim. Alguém apontou o dedo e disse, você nunca vai ser pregador. Eu disse, por que não? Mas o profeta profetizou. E eles disseram, você tem pai pastor? Eu disse, não. Tem avô pastor? Eu disse, não. Você não tem ninguém para dar um jeitinho. Você não tem voz de pregador. Você não tem jeito de pregador. Você não fala como pregador. Olha a saudação que você fez. Todo mundo deu risada. Desiste desse negócio. Mas aqui dentro, a glória, o poder queimava dentro de mim. Eu disse, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Comecei a ler a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Eu comecei a pregar para a vassoura da minha casa. Eu apontava para a vassoura, eu disse, assim diz o Senhor. E eu pregava a Bíblia. A minha mãe lavando louça na cozinha, descrente, dava risada e falava, meu filho, você está ficando maluco. Eu disse, mãe, mas como é que alguém fica normal com o que está dentro de mim? Eu não consigo ser normal mais. Nem a droga fazia isso comigo. E a minha mãe, para de pregar para a vassoura, então prega para mim. Eu começava a pregar para minha mãe. Eu falava de Bíblia para minha mãe. E quando de repente eu falei, mãe, todo pregador no final, ele faz o apelo, se a pessoa quer aceitar Jesus. E a minha mãe falou, chorando. Eu pensei que eu só estava pregando para mostrar a pregação, mas a minha mãe disse, eu quero Jesus Cristo, eu quero esse Jesus. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por causa da loucura da glória, da doideira da glória. E se você está sentindo no coração de voltar para o Senhor, sai do teu lugar e vem aqui à frente. Tem alguém? Levante a mão. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Tem alguém? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Há quanto tempo? E Deus está dizendo, eu estou com saudade de ti. Eu te quero. Tem alguém? Todos estão firmes? Eu vou entregar o microfone a quem é por direito. Coloca a mão na altura do teu coração. Senhor Deus, hoje é primeiro dia, Senhor. Eu só vim preparar o caminho. Eu sei que a tua palavra não volta vazia. O Senhor está falando. O salmista vai dizer, uma coisa disse Deus, duas eu ouvi. Que o Senhor continue falando com a tua igreja. Continue falando com o teu povo. Senhor, estes jovens, até o último dia deste congresso, que o Senhor os levante com mão forte. Usa a vida deles. Usa, instrumentaliza. E que o Senhor venha encontrar fome e sede em nós. Cada vez mais nós queremos níveis maiores para a glória do teu nome. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço nessa pessoa do teu lado. E fala para ele, a gente não pode aceitar a mesmice. A gente tem que ir para cima. Isso. Deixa Deus te usar agora. Pastora Leandro, muito obrigado. Que Deus em Cristo continue abençoando. Muito obrigado pela confiança. Daniel, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus?